Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Bem-vindos! Programa Ronda da Cidade começa agora para você que gosta da boa informação. Passando pela cidade de Linhares hoje, eu recebi esse panfleto. Produção, tá dando para ver alguma coisa? Tá, né? Mas enfim, eu vou mostrar daqui a pouco numa imagem. Esse panfleto, gente, fala sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Ah, nessa câmera aqui dá para ver, né? Então tá. Muito bem, produção. Muito obrigado. Nessa câmera você vê, então, o panfleto que está sendo distribuído pela cidade de Linhares. Eu recebi das mãos de uma funcionária do CRAS do bairro da Conceição. É importante demais falar desse enfrentamento. Pode voltar nessa câmera aqui. É muito importante falar desse enfrentamento porque a cidade de Linhares passa por esse problema. Hoje o programa Ronda da Cidade vai atacar esse problema. Eu vou trazer aqui o delegado Fabrício Lucindo, que vai mapear a situação de Linhares, não no enfrentamento, mas nos registros de casos de violência contra crianças e adolescentes. Deixa eu pedir para a minha produção algumas imagens. Tudo bem, gente? Eu tenho aí algumas imagens de hoje pela manhã, desse trabalho que foi feito de enfrentamento pelas ruas da cidade. Se tiver, coloca no ar para mim. Funcionários do CRAS, do bairro da Conceição, juntamente com o Conselho Tutelar. Esse é um momento onde as pessoas precisam pensar. Olha, as crianças estão ficando em casa, estão ficando o tempo todo em casa. Será que não está havendo crescimento no número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na cidade de Linhares? Fora daqui, o cenário é exatamente esse. As autoridades estão percebendo este crescimento. Olha só, essas são as imagens. Ó. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CRAS, esteve hoje, portanto, nas ruas. Eu estou mostrando delegacia da Polícia Civil porque é muito importante dizer que quando o caso ele é registrado, ele passa pelo Conselho Tutelar? Passa. Agora ele vai passar também pela Polícia Civil. Tem que ter investigações. Hoje o programa vai abordar este assunto. E vai abordar também. Final de semana com muita violência, 2 tentativas de homicídio. Teve acidentes também na BR-101 e mais uma vez, adivinhe só, com vítima fatal. Eu tenho essas imagens aí, produção? Se tiver, vamos colocar no ar. Aí imagens de um acidente registrado, aliás, é acidente ou tentativa de homicídio, né? Ocorrências que foram registradas pela polícia, né? Pela polícia nesse final de semana. Entre ocorrências e acidentes, muito trabalho. Está aí imagem também do Departamento Médico Legal, para onde algumas vítimas foram levadas. E aí o flagrante de um atendimento, uma tentativa de homicídio, onde a vítima foi parar no HGL, tiros disparados, Nova Esperança e Residencial Rio Doce. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco no Giro de Notícias eu vou trazer esses casos policiais. Também vamos falar sobre o auxílio de emergência, que começa a ser pago hoje. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos começar então com o Giro de Notícias. 2 tentativas de homicídio foram registradas no Residencial Rio Doce e no bairro Nova Esperança. Em Soretama, quilômetro 110, a violência foi de acidentes. E é uma região que sempre registra acidentes com vítimas fatais. No final de semana, mais uma vez, o quadro se repetiu. Giro de Notícias, agora no Ronda da Cidade. Nosso giro começa com casos de tentativas de homicídio em Linhares, nos bairros Nova Esperança e uma outra no Residencial Rio Doce. A primeira tentativa foi no bairro Nova Esperança, na Avenida Belos Montes, por volta das 19h40. A vítima é um adolescente de 16 anos e foi socorrido por populares.
foi atingido por 6 disparos de arma de fogo que atingiram o quadril direito, 2 tiros na coxa direita e um no tórax lado direito, além de um outro no braço direito e um no braço esquerdo. O adolescente estava consciente. Disse aos militares que não sabe qual seria a motivação de tentarem matá-lo. Ele não tem passagem pela polícia. A segunda ocorrência foi registrada às 20 horas e 47 minutos no condomínio residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares. Uma testemunha contou para a polícia que a vítima, um homem de 44 anos, durante a tarde deste domingo, teve um desentendimento familiar. Quando retornou para casa, um desconhecido em uma motocicleta se aproximou dele e fez vários disparos e fugiu. No HGL, ficou constatado que a vítima foi alvejada por 4 disparos de arma de fogo, que atingiram 2 no tórax e um no ombro esquerdo e outro no cotovelo esquerdo. O estado de saúde dele é instável. Colisão entre uma motocicleta com placa de Jaguaré e um automóvel com placas do estado da Bahia deixou rastro de uma vítima fatal na BR-101, no quilômetro 110, em Soretama, na noite do último sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta trafegava no sentido Soretama, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo Gol, que tem placas do estado da Bahia, mais precisamente da cidade de Teixeira de Freitas. O motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Ele não portava documentos e por isso não foi ainda identificado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, após os primeiros procedimentos, o corpo foi trazido ao Serviço Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal recuperou 2 veículos com restrições de furto ou roubo na última operação feita na BR-101. Os veículos foram abordados em locais distintos. A primeira abordagem ocorreu no quilômetro 57, em São Mateus, quando o veículo Cobalt foi abordado. Ao realizarem os procedimentos de vistoria, os policiais verificaram tratar-se de um automóvel furtado ou roubado no município da Serra. O condutor foi levado à delegacia local. Numa outra abordagem, esta sim no município de Linhares, no quilômetro 159, uma Hilux acabou sendo abordada pelos militares. Durante os procedimentos de vistoria, os agentes constataram que o veículo também tinha restrição de furto ou roubo e o município do roubo também era a Serra. O condutor foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Começa nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio de emergência. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário na última sexta. O benefício é pago em 3 parcelas, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais MEIs, autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Nascidos em janeiro ou fevereiro, recebem nesse próximo dia 20 de maio. Nascidos em março ou abril, dia 21. Nascidos em maio ou junho, dia 22. Nascidos em julho ou agosto, dia 23. Nascidos em setembro ou outubro, dia 25 de maio. Nascidos em novembro ou dezembro, dia 26 de maio. Hoje recebe quem está cadastrado no Bolsa Família. Para quem tem a conta poupança digital e demais públicos, o pagamento será feito só no dia 30 deste mês. Pois é, então, olha, o recado é o seguinte, não vamos nos aglomerar na Caixa Econômica de novo, criar aquela aglomeração, que depois dessa aglomeração, o número de casos de coronavírus aqui na cidade de Linhares aumentou demais. Essa e outras aglomerações que a gente viu por aqui. Produção, a Prefeitura Municipal, ela mandou um código de postura para fazer agora enterros na cidade de Linhares. Aquelas pessoas que vão, obviamente, enterrar os seus entes queridos precisam seguir a critérios, principalmente depois da pandemia do coronavírus. Eu tenho esses critérios aí, gente, vamos colocar na tela para que quem está nos assistindo possa ver o que é que tem que fazer, como é que tem que proceder agora para fazer enterros aqui na cidade de Linhares, já que é muito importante que se diga que, principalmente por causa da pandemia do coronavírus, isso precisou ser mudado, né? Precisou ser mudado. Se nós não tivermos pronto aí, daqui a pouco eu vou mostrar. Daqui a pouco eu posso mostrar.
Eu vou chamar um bloco de intervalo comercial e já eu vou mostrar esse código de postura para as pessoas que vão enterrar os seus entes queridos aqui na cidade de Linhares, é por causa da pandemia do coronavírus. Ainda hoje eu vou falar do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma campanha foi feita hoje de manhã e o delegado Fabrício Lucindo fala conosco sobre esse mesmo assunto. Já. Atenção, município de Linhares, hoje está sendo lembrado o Dia Mundial de Combate à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. Tá aí, ó, na verdade é uma campanha nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um mal que infelizmente se instalou aqui no município de Linhares e não apenas. É tanto que o delegado Fabrício Lucindo, daqui a pouco, ele vai conversar comigo aqui nos estúdios do programa. Ele fala a respeito de Soretama, de Rio Bananal e aqui na cidade de Linhares. Será que aumentou por causa da pandemia o registro ou os registros desses casos? Mas hoje eu acompanhei uma campanha muito importante que foi desenvolvida pelo município, o CRAS do bairro da Conceição, juntamente com o Conselho Tutelar. Eles foram às ruas para distribuir panfletos e orientar a sociedade sobre este mal que está enraizado em muitas famílias. Veja aí. O enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes saiu das delegacias e ganhou as ruas de Linhares. Com panfletos e folders, funcionários do CRAS, do bairro da Conceição, se juntaram ao Conselho Tutelar da cidade para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Faz parte do enfrentamento lembrar que esquecer é permitir, lembrar é combater. Desde o início do mês de maio, que a Secretaria de Assistência, junto com os Conselhos Tutelares de Linhares, estão no enfrentamento contra abuso e exploração sexual. Nós estamos fazendo nossa matéria via mídia, né? Nós temos o nosso site, a Prefeitura, a Secretaria também tem o site deles, e nós estamos aqui hoje com o CRAS Conceição para fazer mais um enfrentamento contra abuso à criança e adolescente. Para alertar a sociedade, porque nós estamos hoje com nossas escolas fechadas, os nossos serviços de proteção fechados, alguns fazendo seus trabalhos emergenciais, e o Conselho Tutelar achou importante fazer essa panfletagem para conscientizar o povo linharense que é necessário lembrar desse dia. De acordo com a 16ª Delegacia Regional de Linhares, o número de casos no município de Linhares pede maior atenção da comunidade, principalmente neste período de pandemia. Por isso, na ação desta segunda-feira, houve a participação do CRAS do bairro da Conceição. Que a população possa compreender a importância de estar atenta com suas crianças e adolescentes. Porque nesse período de pandemia, as crianças elas ficam mais presas dentro de casa. E às vezes é neste momento que elas precisam de ajuda. E muitas das vezes é onde passa por despercebida pelos pais ou pelos seus responsáveis. A importância do porquê o CRAS Conceição também está junto no combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Se você percebeu qualquer situação estranha com a criança, se ela se encontra muito calada, triste pelos cantos, principalmente, disque 100 e faça a sua denúncia. Pois é, faça a sua denúncia. Daqui a pouco, o delegado Fabrício Lucindo vai conversar conosco sobre esse mesmo assunto. Agora eu vou até a Grande Vitória, onde o sistema Transcol, desde ontem, já não está mais recebendo dinheiro nos ônibus. Isso porque não tem mais a figura do cobrador nos ônibus. Isso gerou até protestos nesta manhã de segunda-feira na Grande Vitória. Mas o governador do estado dá outros detalhes. E a população, hein? O que ela achou? Veja aí. O dinheiro é vetor para o contágio e a gente também retira o trocador de dentro do ônibus, que é uma segurança para ele,
né, está fora do ônibus e também é menos uma pessoa dentro de um ônibus, e isso diminui esse número de pessoas, então é mais segurança para todo mundo. Então quem ainda não tem o cartão, passa a adquirir o cartão, é fácil de adquirir, muitos locais vendem esse cartão, você aplica e coloca um saldo de crédito para poder utilizar a partir de domingo, que nós não teremos mais cobradores nos ônibus. E para fazer o cartão GV é bem simples. Basta vir a um posto itinerante como esse, ou em padarias, supermercados e também nos terminais de ônibus do sistema Transcol, levando o CPF e fazendo uma recarga mínima de R$10, que já passa a valer como crédito pronto para usar. Na manhã desta sexta-feira, muita gente veio fazer o cartão nesta van, no centro de Vitória, e aprovou a medida de prevenção ao novo coronavírus. Eu acho importante, né? Porque dinheiro, sabe como é que é, né? Contaminado, pode contaminar as pessoas do modo geral, eu achei válido. Tudo que vem de melhoria para que não venha contaminação, eu acho importante, né? Porque nós estamos vivendo um caos nisso aí, né, cara? E quanto mais evitar, eu acho que será melhor para a gente, né? Porque a vida é uma só, né? Mas também teve gente preocupada com o emprego dos cobradores. Eu achei a medida interessante, mas fico preocupada com o emprego dos cobradores, né? Que suspenderam durante 60 dias. Eu creio que, se der certo, eu acho que algumas pessoas vão perder o emprego. Eu tenho essa preocupação. O governo do estado garante que não haverá demissões. Pois é, houve manifestações hoje na Grande Vitória cobrando a volta desses profissionais. Mas uma coisa é a necessidade dos profissionais, a outra é a pandemia que nós estamos vivendo. E é por 60 dias. A conferir o que vai dar isso aí. Coloca para mim imagens agora das regras que o município de Linhares está estabelecendo para enterros aqui no município de Linhares. Os cemitérios vão atender, nos cemitérios os moradores precisam atender a esses requisitos. Conforme o Manual de Manejo de Corpos, no contexto do novo coronavírus do Ministério da Saúde, os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da Covid-19 não são recomendados. No entanto, para os demais casos, recomenda-se disponibilizar água, sabão, papel toalha, álcool em gel 70 para a higienização das mãos durante todo o velório, disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado, evitar especialmente a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco para agravamento da Covid-19 ou por causa igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos. Também não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a legislação referente à quarentena e internação compulsória no âmbito da emergência em saúde pública, na importância nacional e pela Covid-19. Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se observar as medidas de não compartilhamento de copos. E aí segue, né? A cerimônia de sepultamento não deve contar com a aglomeração de pessoas, respeitando a distância mínima de pelo menos 2 metros. Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações. E os falecidos, devido à Covid-19, podem ser enterrados ou cremados. Isso está no site da Prefeitura Municipal, é bom dar uma olhada, uma observada. Daqui a pouco, o delegado Fabrício Lucindo fala sobre o enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Eu volto já. Olha só quem já está nos estúdios do programa Ronda da Cidade comigo, delegado Fabrício Lucindo. Tudo bem, delegado? Bem-vindo ao programa Ronda. É um prazer estar com você novamente, Oséias. Estou aqui à disposição para responder suas perguntas e questionamento da comunidade. Muito bem. Antes de entrar aqui nas perguntas, coloca a rede de descontão para mim, produção, porque lá nessa farmácia, você que precisa de medicamento barato, vai encontrar muitos medicamentos com preço muito em conta. O cálcio para fortalecimento dos ossos, apenas essa aí, em 29 a unidade, 2 unidades por R$ 49,00. Vale a pena aproveitar. Produção, vamos lá então, vamos conversar com o delegado Fabrício Lucindo, porque hoje o enfrentamento
a crimes sexuais contra crianças e adolescentes está sendo lembrado na cidade. Coloque imagem de novo do enfrentamento que envolve o CRAS do Conceição, envolve o Conselho Tutelar. Mas aí a gente vai dar aqui uma panorâmica de como está o município de Linhares e não apenas Soretama e Rio Bananal. Aí está, foram distribuídos panfletos, folders falando a respeito disso. A comunidade ela precisa participar ainda mais desse enfrentamento. E aí eu pergunto ao delegado Fabrício Lucino, hoje, é prudente eu dizer aqui que depois da pandemia, a delegacia, 16ª Delegacia Regional, registrou mais casos de violência contra crianças e adolescentes? Houve um acréscimo realmente, Oséias, por conta dessa pandemia. Não só dos casos de violência contra crianças e adolescentes, todos os casos, né? Crimes em geral, Crimes né? em geral. Ocorreu um aumento de homicídios no estado inteiro, ocorreu um aumento dos casos de violência doméstica, furtos e roubos também, principalmente no final do mês de março, início do mês de abril, mas que depois disso, houve uma redução. Depois do início de abril, da segunda quinzena de abril para cá, já ocorreu uma redução de todos esses crimes. Tem um número aqui que me passaram, eu gosto sempre da interação com os telespectadores do programa Ronda da Cidade. E esse número diz o seguinte, é preocupante, viu? A cada hora no Brasil, entre 4 a 6 crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de violência, abuso ou exploração sexual. Procede isso? É o mesmo cenário de Linhares? Foge muito disso? Como é que seria? A gente tem a certeza que esse número é muito maior do que o que está sendo divulgado. Aqui em Linhares? Sim, com certeza. E porque muitos casos não são divulgados, muitos casos ficam ocultos. Como é o caso de estupros também praticados contra mulheres, né? Na verdade, apenas 1/10 dos casos são notificados à Polícia Civil para prosseguir as investigações. Outros tantos não são notificados porque a mulher às vezes tem vergonha, tem medo de ir à delegacia, tem medo de represárias, entendeu? Então, a Secretaria de Ação Social agiu muito bem em lembrar a sociedade, olha, vamos fazer um enfrentamento. E o que o delegado está falando aqui é muito importante. Ele está dizendo, comunidade, é necessário fazer esse enfrentamento. Deixa eu perguntar sobre Soretama e Rio Bananal. Há um tempo atrás, nós fizemos uma entrevista e o senhor me disse o seguinte, situação de Soretama principalmente, em relação a casos de violência sexual contra crianças é muito preocupante. Como é que está hoje nesses dois municípios? Muito preocupante, tanto Linhares como Soretama. Muito preocupante. Muito preocupante. Inclusive é um dia a dia que a gente enfrenta junto com o Conselho Tutelar, tanto de Soretama quanto de Linhares como de Rio Bananal. São vários casos, crianças e adolescentes sendo encaminhadas para a delegacia por conta de suspeita de serem alvo de pervertidos, de tarados sexuais que molestam esse tipo de crianças e adolescentes, entendeu? Pela proximidade de vítima e o seu agressor, eu vejo como não é fácil você combater um crime desse, não deve ser fácil. Porque você depende de informações, você depende de um flagrante, alguma coisa que leve a esse agressor. O que o senhor diria para as famílias que estão mais tempo com as crianças dentro de casa? Que tipo de prudência elas têm que ter? Bom, o máximo cuidado com as crianças e com adolescentes, principalmente a gente tem observado muitos casos que são envolvimentos com pessoas em redes sociais. Isso é um problema gravíssimo que a gente está vivendo. As redes sociais invadiram nossa casa através até do celular e hoje a gente está com a casa aberta para as pessoas até de fora do país. Então, tomar muito cuidado com o contato que as nossas crianças têm com pessoas estranhas, com pessoas que vivem no nosso entorno também. Amigos, parentes, padrasto, madrasta, outros enteados, gente que convive com a gente o tempo todo, amigos, porque o pervertido sexual, ele se infiltra no meio da sociedade disfarçadamente. Ele não mostra a cara, não está escrito que ele é pervertido. Ele vai criando um vínculo com a família para ganhar confiança da família e a partir daí cometer os crimes. E é aí que está a grande dificuldade de combater, né? Porque às vezes esse pervertido está muito próximo, é o crime de proximidade também, né? Com certeza, na grande maioria dos casos, os crimes são cometidos por pessoas dentro de casa ou no hall de amizades da criança e do adolescente. E é bom lembrar, Zé, que é importantíssimo dizer que adolescentes com menos de 14 anos não podem se relacionar sexualmente. É crime, com pena de 5 a 15 anos de cadeia. Então não tem justificativa, por exemplo, às vezes procura na delegacia a mãe dizendo que liberou o namoro de uma filha de 13 anos
com um rapaz de 19. Não adianta liberar, é crime, com pena de 5 a 15 anos. Se acontecer da polícia descobrir, o sujeito vai preso e vai para Xuri, que é o local onde ficam os estupradores do Espírito Santo. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há um tempo atrás, em Soretama, chegou para mim uma informação que dava conta de uma mulher com mais de 30 anos que teve envolvimento com um garoto de 13. Exatamente nessa situação que o senhor está colocando. A mesma coisa, a mesma gravidade, mesmo procedimento, mesmo peso para essa pessoa? É a mesma coisa. Moças e rapazes com menos de 14 anos não podem se relacionar sexualmente, porque o Código Penal entende que seja crime e vale tanto para homens como para mulheres. Rapazes de menos de 14 anos se relacionarem com mulheres com mais de 18 é o crime de estupro de vulnerável e vai pagar do mesmo jeito. Então fique ligado. Tem muita coisa que a gente precisa saber que é crime, tem muita gente que acha que não é. Delegado, obrigado por ter vindo mais uma vez, ter recebido a nossa reportagem, ter participado conosco desse dia de enfrentamento contra esse crime tão brutal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Oséias, gostaria de lembrar mais um detalhe. A prostituição com moças até 18 anos, com menos de 18 anos, é um crime que prevê uma pena de 5 a 12 anos de cadeia. Então, se você pretende se relacionar com uma adolescente pagando, você está sujeito a um crime de 5 a 12 anos de cadeia. Muito bem. Então, saia desse crime, porque crime não compensa. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A semana só está começando. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.